Bom, vamos falar aqui de chuvas, né? Ontem a cidade de São Paulo voltou a registrar alagamentos com carros submersos, pessoas ilhadas que precisaram ser resgatadas em botes. Um corpo foi encontrado no Rio Tietê. Na semana passada, o temporal causou a morte de uma idosa em Moema, na zona sul da cidade. Hoje, novamente, a previsão é de fortes chuvas e nesta terça-feira, o movimento dos atingidos por barragens, a Central de Movimentos Populares e a União de Movimentos de Moradia farão em frente à prefeitura um ato contra as enchentes e por direitos das populações atingidas. A concentração será na Praça Patriarca, logo mais às 10h30 da manhã. E vamos falar sobre esse assunto com Raimundo Bonfim, da coordenação da Central de Movimentos Populares e da Frente Brasil Popular, e com Tamires Cruz de Paula, da coordenação estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB. Olá, Tamires, olá, Raimundo, bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom Olá, dia. bom dia, Marilu. Bom dia, Tamires. Prazer enorme dividir esse papo com vocês duas. Prazer é o nosso. Bom, vamos lá, por conta aí da crise climática, né? Está cada vez mais presente os eventos extremos, fortes tempestades que a gente acompanha aí, tragédias, alagamentos, deslizamentos, e a cidade de São Paulo não está preparada para lidar tanto em relação à prevenção quanto aos efeitos também dessas catástrofes, né? Eu gostaria que vocês inicialmente pudessem falar como o município, né, não possui aí um plano de gerenciamento de riscos. Aí, Tamires primeiro, pode ser? Vamos lá. Pode sim. Primeiramente, bom dia, obrigada pelo convite. Então, o que acontece? Aqui na cidade de São Paulo, né, a gente fala muito sobre os extremos eventos climáticos que vem acontecendo, né? Mas nós do MAB, a gente acredita que, assim, embora a gente não controle a chuva, a gente vê isso como não são efeitos naturais, né? Não são só causas naturais, essas que vem acontecendo com a população atingida. Quando você não se tem uma política de segurança e proteção à população atingida, principalmente as que habitam em área de risco, isso é total descaso do governo que vem há anos fingindo que não vê essa população. Sem contar que só a prefeitura ela teve uma verba de 7,4 bilhões para investir nas enchentes, né, no combate às enchentes, na mitigação, de toda essa verba foi usado só 4 bilhões, e o resto desse dinheiro, para onde que foi? A gente vê muitas obras sendo feitas, mas não se constrói coletivamente, junto à população, obras que sejam realmente efetivas no combate às enchentes. Então, tem obras que acabam até piorando a questão das enchentes aqui na cidade de São Paulo. E, Raimundo, a gente sabe que, inclusive, o município não tem aí o plano de gerenciamento de riscos, mas essa é uma exigência até do plano diretor, né, que foi sancionado em 2014, mas nunca foi colocado em prática, né, Raimundo? Agora me fala do seu ponto de vista, né, como você vê toda essa tragédia que acontece também na cidade de São Paulo, não só na cidade de São Paulo, em todo o Brasil, mas aí no município. Uma tragédia, Marilu, e eu escrevi um artigo ontem, publicou por volta do final da noite, na revista Fora, e o título é o seguinte: a culpa do desabamento, das mortes, das perdas materiais que atingem milhares de pessoas na cidade de São Paulo não é só das chuvas, não é só desses eventos extremos do ponto de vista climático. A culpa é dos governantes, especialmente o atual prefeito Ricardo Nunes. Como a Tamires falou, de 2014 a 2021, a Promotoria de Habitação apresentou ao Tribunal de Contas do município um estudo que aponta que, nesse período de 2014 a 2021, foi previsto um investimento de 7,4 bilhões de reais e a Prefeitura deixou de investir 3,4 bilhões de reais. Como você bem diz, no plano diretor é previsto as diretrizes, um plano de contenção da questão das enchentes, da área de risco, um conjunto de diretrizes
que a prefeitura atual não coloque em prática essa diretriz do plano diretor. Veja a situação. Na cidade de São Paulo, estudos apontam que são 181 mil moradias em área de risco. Esse número é bem maior, muito provavelmente, que daria aí quase 700 mil pessoas. Deve ter aproximadamente 1 milhão de pessoas que habitam essas áreas de risco sujeitas a enchentes e às inundações. Veja que só em 2022, Marilu, o orçamento previsto dessa área era de 937 milhões e a prefeitura gastou apenas 474 milhões. Ou seja, é uma tragédia para uma prefeitura, inclusive o seu prefeito, propagandeia, propala que saneou as finanças do município de São Paulo. Ora, que saneamento de finanças é esse que o seu povo fica jogado à própria sorte nas periferias? As pessoas que são atingidas por esses eventos, Marilu, não recebem aquela isenção. Tem uma lei que diz que a pessoa afetada pelas enchentes tem direito de isenção ao seu IPTU. Eu conheço pessoas aqui próximas da Heliópolis, na Vila Arapuá, que viveu 4, 5 anos atrás, vários locais da cidade de São Paulo, que foram nas suas prefeituras, apresentaram fotos, imagens, vídeos, e a Raimundo, isenção do seu IPTU. Raimundo, desculpa interromper, Raimundo e Tamires, mas a gente está sentindo aqui, estou escutando um ruído, e que aumentou. No começo estava audível, tal, mas agora realmente piorou demais. Acho melhor a gente reconectar e a gente voltar a falar aqui sobre as enchentes, a falta de providências do prefeito da cidade de São Paulo em relação a esse tema, mas a gente já volta, tá bem? Até já, então, vamos lá. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Queria pedir para todos vocês contribuírem com a TVT. Ela não é só uma emissora fundamental para a democracia, mas também um acervo que guarda um patrimônio histórico nacional importantíssimo, que eu usei no nosso filme, na pesquisa de imagens de arquivo dos anos 70 e 80. Então eu convido vocês a doarem, catarse.me/TVT. Entre lá e faça uma doação. Olá pessoal, todos os dias eu, Thalita Galli, te espero às 3 horas da tarde no Bom para Todos aqui na TVT. Você também pode acompanhar o nosso programa pelas redes sociais, pelo youtube.com/RedeTVT. Aliás, se inscreva na nossa página, se junte a essa grande comunidade da TVT no YouTube. E você também pode acessar a nossa página Cortes TVT, onde você acompanha trechinhos da programação do Bom para Todos e de outros programas, tá bom? youtube.com/Cortes TVT. Te espero por aqui. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. São 7 horas e 43 minutos. A gente vai retomar o nosso contato com a Marilu Cabanhas, que está conversando com o Raimundo Bonfim, que é coordenador da Central de Movimentos Populares e também da Frente Brasil Popular, e também com a Tamires Cruz de Paula, que é coordenadora estadual do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, aqui em São Paulo. Marilu, você já está na escuta? Podemos voltar para a entrevista? Podemos sim, Rafa. Bom, a gente está aqui, como você já falou, com o Raimundo e com a Tamires. Raimundo, você estava aí falando... Ai, eu acho que está de novo esse ruído, mas vamos tentar aqui, Raimundo. Você estava falando a respeito das... Raimundo, acho que o problema... Raimundo, você está na escuta aí, né? Está me ouvindo? Exato, eu estou achando que é o seu aparelho que está complicado. Exatamente, Marilu, é o aparelho do Raimundo. É preciso que a gente reconecte, opa, engasguei aqui, com o Raimundo,
É a conexão do Raimundo que está dando esse ruído. Talvez a gente consiga continuar conversando com a Tamires enquanto faz nova conexão com o Raimundo, ok? Ok, tudo certo. Então, Rafa, Tamires, vamos lá contigo. Vamos falar aqui das pessoas mais atingidas, que a gente já sabe, né, que são aí as pessoas mais pobres, especialmente, em especial, aliás, as pessoas negras, as mulheres, as crianças. Queria que você falasse sobre esse fato, né, de serem sempre as pessoas mais pobres as mais prejudicadas. Então, Marilu, assim, é uma questão histórica, né? Essa questão das enchentes aqui no estado de São Paulo, acho que no Brasil como um todo tem uma reparação histórica com essa população, seja atingida pelas barragens, pelas enchentes, pelos deslizamentos de terra. E na nossa visão, eu acredito que assim, o racismo ambiental ele segue produzindo essas tragédias, né? Embora haja esses eventos extremos, essa população que ela é mais vulnerável, ela é de baixa renda, ela é preta, ela é parda, ela segue sendo a mais atingida constantemente. Por quê? Quando você fala sobre a questão do racismo ambiental, sobre as áreas ali da especulação imobiliária, você vê que assim, o que os locais que são bons, né, denominados bons, eles são para a classe mais abastada financeiramente. Então, o que sobra para a população de baixa renda são as áreas de várzea e as áreas de encosta. Então, essa população que vive nas áreas de encosta, de várzea, elas são muito mais propensa a sofrer com áreas com essas tragédias que acontecem, né? Então, a partir do momento que você tem uma exclusão de uma população, e é histórico, não é só na questão da habitação, são populações que são excluídas de todos os espaços de decisões políticas. Então, isso reverbera muito no ambiente em que elas habitam também, né? Então, a falta de uma política habitacional com dignidade, esse povo que é historicamente excluído desses espaços de decisões, que são pessoas, principalmente as mulheres pretas, pardas, que vivem na periferia, elas são excluídas historicamente. Todos nós somos excluídos historicamente, né, nessa questão. E a partir do momento que você não tem uma política de habitação para essas pessoas, e quando você vai falar com o governo, né, você vai cobrar do governo, mas a gente dá um auxílio aluguel de R$600. Me fala em qual lugar de São Paulo, com R$600, você consegue habitar num lugar que não seja uma área de risco. Exato. Então, agora, acho que o Raimundo já... Desculpa, te cortei? Desculpa. Imagina! Você tinha terminado o seu pensamento já? Tá, então tudo bem. Raimundo, você já está na escuta? Vamos ver aqui. Agora sim, né? Nossa, agora tudo certo, Raimundo, não tem problema nenhum. Bom, a tua fala, né, anteriormente, você estava comentando que, enfim, não são apenas, né, as chuvas, as fortes chuvas, as culpadas, né, em relação a tudo que está acontecendo, mas a falta de ação do poder público. Eu gostaria que você aí complementasse ou até começasse novamente, né, já que teve tanto ruído, né, Raimundo? Marilu, eu dizia, e quero retomar rapidamente, porque eu acho que é importante a gente passar para quem nos escuta, quem nos ouve, a dimensão da irresponsabilidade dos governos, sobretudo do atual prefeito. A Promotoria de Habitação apontou um estudo direcionado ao Tribunal de Contas do município que de 2014 a 2021, a prefeitura tinha orçado para gastar nessa área das enchentes, combate, prevenção às enchentes, 7,4 bilhões de reais. No entanto, deixou de gastar 3,4 bilhões de reais. Somente em 2022, a prefeitura tinha previsto cerca de 900 e poucos milhões, gastou apenas 470 milhões. 48% do total dos recursos previstos para essa área das enchentes, prevenção da área das enchentes, não foram gastos só no ano passado na Prefeitura da cidade de São Paulo. Nós temos um enorme contingente de pessoas, de mais de 700 mil pessoas morando em área de risco. A Defesa Civil monitora 480 áreas
sujeita a essa área de risco, não tem um plano de limpeza e de manutenção das galerias pluviais, Boca de Lobos, né? Ou seja, e o prefeito de São Paulo propala, faz propaganda que o município de São Paulo está com as suas finanças em dia, que tem dinheiro em caixa. Ora, o que é que adianta as pessoas na cidade de São Paulo ter um município com as finanças saneadas e o seu povo, todo o início de ano, sofrer perdas de vidas humanas, perda de bens materiais, e as pessoas não têm sequer um apoio por parte da prefeitura. Então, é por isso que nesse Dia Mundial, aqui eu parabenizo o movimento dos atingidos por barragem. Hoje, 14 de março, é o Dia Internacional de Luta contra os atingidos por barragem, e os atingidos por barragem cada vez mais agora atingido também nos grandes centros urbanos, nas cidades, como a São Paulo, nesses eventos que, como a gente falou, eu escrevi um artigo na revista Fórum hoje, e o título que a questão do desabamento, morte e perda de bens materiais não é culpa só da chuva, é culpa dos governantes, no caso de São Paulo, sobretudo do atual prefeito, que não executa o orçamento orçado. Então, passou da hora dos movimentos populares, nesse sentido que o MAB, a CMP e a União dos Movimentos de Moradia se juntam para iniciar esse movimento, porque não é possível a gente assistir inerte esse sofrimento, esse drama de milhões de pessoas todos os anos na maior metrópole da América Latina. Não é só culpa dos eventos climáticos, embora eles são muito impactantes, é preciso ter ações, mas é também culpa de um conjunto de ausência de uma política habitacional e urbana, ambiental e social para enfrentar esse problema. A situação é tão grave que já chega em bairros que tradicionalmente não sofria com chuva na cidade de São Paulo. Exatamente, a gente estava comentando, né? Até Moema, uma senhora faleceu, inclusive, né? Na semana passada. Enfim, cada vez mais está chegando perto aqui, né? Também do centro, né? De São Paulo, né? E por isso que é preciso executar exatamente o que estava no orçamento e não foi executado, como você bem falou, né, Raimundo? Agora, vocês devem exigir, então, hoje, às 10h30 da manhã, aí um conjunto de medidas, né? São várias medidas que vocês estão pontuando. Quais são elas, Raimundo? Olha, o MAB ajudou muito, inclusive já protocolou um documento, né, na Prefeitura de São Paulo, mas o prefeito não concedeu uma reunião audiência, mas eu destacaria que é muito importante, por exemplo, você de fato ter um plano. Primeira coisa, precisa executar o orçado, né, é fundamental, porque sem dinheiro você não estabelece políticas públicas. É preciso ter um plano de contingência, um plano sério de contingência para essas áreas sujeitas a inundações ou enchente. É preciso você reparar as vítimas dessa situação, dessa tragédia, seja do ponto de vista, por exemplo, como é previsto em lei a questão da isenção do IPTU para aqueles bairros que as pessoas pagam IPTU. É preciso você atender do ponto de vista com cestas básicas, com alimento, com colchões, quando ocorrem essas situações extremas. E é preciso você pensar num plano de habitação que construa moradia para essas populações que têm a perda da sua casa. Aliás, o governo federal, no Minha Casa Minha Vida, Marilu, mas isso não é possível só jogar nas costas do governo federal, já prevê no novo Minha Casa Minha Vida que dos segmentos das modalidades do Minha Casa Minha Vida seja atender pessoas de área de risco, mas as prefeituras também têm que ter esse critério de uma porcentagem das moradias construídas seja destinado para estas pessoas atingidas com essas calamidades. Precisa acelerar essa questão de isentar as famílias. É uma burocracia enorme, tinha que ser uma coisa mais agilizada. A Tamires pode completar, então, esse conjunto de medidas que nós vamos exigir logo mais às 10h30 em frente à Prefeitura. Vamos lá, Tamires.
Então, primeiramente, uma das lutas principais do MAB é para que se tenha uma política de direitos, né, às populações atingidas. Então, primeiro que seja respeitado, que a população atingida seja respeitada e tenha seus direitos garantidos, porque quando se vive em área de encostas, de enchentes, né, a degradação do ser humano é muito grande. Então, que se tenha uma política de direitos, uma política de segurança e proteção à população atingida. Então, que seja construído coletivamente, junto à população, uma política de segurança e de proteção a essa população que vive em áreas de risco. Então, sinalizar rotas de fuga quando vem as enchentes, que a Defesa Civil esteja atenta, né, quando... Porque, assim, aqui em São Paulo, principalmente no Brasil, a gente tem uma capacidade muito grande de prever os eventos que vão acontecer. Então, por que a gente tem como prever e não consegue prevenir? Então, que seja construída essa política de segurança e proteção à população atingida coletivamente com participação da população. Outra questão, uma criação de um mapeamento econômico e ambiental. Porque o que acontece é a prefeitura, ela chega ali na região às vezes e começa a cadastrar as pessoas, né, que estão ali. Mas nem sempre as pessoas que estão ali, todas são atingidas, têm suas casas alagadas. Então, que seja realmente feito um mapeamento socioeconômico e ambiental que ampare essas famílias. E até porque, assim, a gente fala de 181 mil famílias, que se você multiplicar ali, dá quase 1 milhão de famílias que são atingidas. Mas a gente tem noção que esse número é muito maior, porque existem diversas áreas que estão sendo, né, ocupadas, que não são mapeadas, então a gente sabe que se existe um número muito maior de atingidos, então que seja feito esse mapeamento. A questão do reassentamento, como o Raimundo falou, a gente precisa reassentar essas famílias, porque existem áreas que não adianta, elas são de alto risco e muito alto risco, então a gente precisa retirar essas famílias desses locais. A gente também pede para que seja feita a indenização, né, dessas famílias que sofreram há anos com as enchentes, porque são histórias de constantes perder móveis, perder documentos, uma reparação na questão da saúde, porque essas pessoas são expostas à água, né, que não é potável, água de esgoto, então que haja essa indenização a essas famílias. A questão da educação ambiental na região, como que a gente pode trabalhar essa questão da educação ambiental junto à população atingida, a limpeza e desassoreamento dos rios, né, e córregos que ficam ali na bacia, ficam ali na região. Isso é muito importante, porque às vezes, quando dá enchente, por exemplo, em Itaquá, teve essa última enchente, teve pessoas que ficaram 20 dias debaixo da água, porque não tem como a água escorrer, porque o rio está assoreado. Então, assim, a gente também briga por uma limpeza e desassoreamento do rio Tietê e seus afluentes ali, córregos que estão na região. E, assim, existem outras diversas medidas, as medidas e ações emergenciais, da questão de cesta de alimento, porque a gente sabe que são populações de baixa renda que habitam nesses locais, que sofreram muito, que vem sofrendo com o desmonte do governo Bolsonaro, que sofreu muito a questão da pandemia, então elas vêm de uma crise econômica, sanitária e social, elas precisam se alimentar, elas precisam ter o kit de higiene, porque se tem suas casas constantemente alagadas, elas precisam fazer a limpeza desse local, e muitas das vezes as pessoas não têm o dinheiro nem para comprar um produto de limpeza para limpar a própria casa. Então, colchões, que elas tenham essa reparação e principalmente que tenham um atendimento digno e um espaço dentro do poder público para, né, construir junto toda essa questão de reassentamento, de direito da população, porque é isso, né? Eles determinam, às vezes, medidas que não são efetivas. E aí, talvez, é um gasto para o cofre público que não ampara essas famílias. Então, por que não construir coletivamente junto aos atingidos? Então, é com essa mensagem que a gente vai hoje ocupar as ruas e dizer que água e energia não é mercadoria, né? Principalmente aí nessa luta
também contra a privatização da Sabesp, a luta pelo direito dos atingidos e principalmente contra as enchentes aqui no estado de São Paulo. Muito bem, e é inadmissível também ter dinheiro em caixa, e esse dinheiro deveria ser gasto justamente para atender essas populações que estão sendo atingidas pelas chuvas, como bem disse também o Raimundo, e não está sendo executado. Então, realmente, logo mais às 10h30 da manhã, todos ali protestando na Praça Patriarca, no centro de São Paulo, para que realmente essa realidade mude. Eu quero agradecer demais aqui a Tamires Cruz de Paula, da Coordenação Estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, e o Raimundo Bonfim, da Coordenação da Central de Movimentos Populares e da Frente Brasil Popular. Forte abraço, viu, para vocês. Tchau, Marilu. Tchau, Tamires. Até breve. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.